Muito boa noite, estamos entrando no ar com mais um Entre Livros ao vivo, diretamente aqui da 2ª Bienal Brasil do Livro e da Leitura em Brasília. Hoje encerrando essa série de 10 programas que nós apresentamos aqui na Bienal. Portanto, hoje o nosso assunto vai ser também um balanço desses 10 dias de Bienal. Vamos falar também do aniversário de Brasília, hoje é aniversário da capital federal. Essa que é a 3ª capital do Brasil e foi inaugurada em 21 de abril de 1960 pelo então presidente Juscelino Kubitschek. Nós vamos falar hoje sobre esse assunto e também sobre os 50 anos do golpe, né, que foi um assunto recorrente aqui nessa Bienal. Eu tenho comigo os convidados, o produtor cultural Nilson Rodrigues, que é o coordenador geral da Bienal de Brasília, o poeta, jornalista, letrista e ativista cultural TT Catalão, que publicou o livro Brasília, Cidade Cidadã, e o poeta Nicolas Ber, autor de Laranja Seleta, entre vários outros títulos. Bom, Nicolas nasceu em Cuiabá, está aqui em Brasília há 40 anos, tem inclusive um dicionário, né? Verbetes aí que falam dessa paixão. Existe uma paixão por Brasília? Existe uma paixão, um amor muito forte, mas um amor difícil, um amor muito conflituoso, né? E um amor bonito, eu acho, também, mas um amor que é de estranhamento e conflituoso, e desse conflito que nasce a poesia. As paixões quentes são assim. Não é um amor nhenhenhen, é uma coisa... Não chega a ser entre tapas e beijo, não. TT também vive uma relação de um amor profundo pela capital federal? Profundo, identificado, porque Brasília serviu para mim como o cristal da mestiçagem brasileira. Aqui eu encontrei a encruzilhada da contradição nacional. E daqui deu para olhar o outro Brasil, o Brasil mais profundo, o Brasil do sertão, o Brasil do interior. Então a minha paixão vai por esse lado. Nilson também é mineiro, está aqui na capital federal há quanto tempo? Eu vim em 79, tem tempo, né? Mas depois deles, eu vim já quase nos anos 80, né? E essa Bienal discutiu bastante os 50 anos do golpe, né? Quais foram essas atividades principais? Que falaram disso, exposições, né? Teve alguns seminários, né? A gente aqui também exposições. Nós fizemos uma exposição do Pasquim, né? O traço do Pasquim no combate à ditadura. E o Ziraldo veio também. Quando nós combinamos essa exposição, tinha que ter uma exposição do Pasquim, né? O Pasquim foi a letra aí de combate à ditadura, né? E o traço do Pasquim foi muito importante. Na exposição aqui está todo mundo, está o Enfio, está o Milor, está o Ziraldo, o Jaguar, está todo mundo nessa exposição, ficou bonita. E fizemos uma fotográfica do Orlando Brito, as suas fotografias de registro, né, do período da ditadura. Então tivemos shows musicais também. Pois é, porque a música também se comunica com isso. Até agora que a gente está falando do atentado do Rio Centro, né, no início da década de 80, está se falando muito agora nesse ano, a música também, né, tem um papel de conscientizar. Nós fizemos esses shows da resistência, né, do Tarancon ao Edu Lobo, né, Quarteto em Si, o Quinteto Violado cantando Geraldo Vandré, enfim, uma série de shows que nós denominamos shows da resistência. Até tem uma relação com o debate que nós tivemos aqui, um expositor, um dos debatedores, disse, olha, a ditadura brasileira não foi tão dura quanto a chilena, quanto a argentina, e foi um debate bom, porque não se mede uma ditadura só pela quantidade de mortos, né? Se mede a ditadura pelo regime de terror, de medo que ela implantou. E esse atentado do Rio Centro, se ele tivesse se concretizado, imagina, um show do 1º de maio, né? Se ele tivesse concretizado, seriam milhares de mortos ali no Rio Centro. É uma ditadura cruel. E uma fora, ditadura que atrasou ontem a gente estava o Brasil. falando aqui com o Aderbal, a cultura, o Aderbal falou, né, também no seminário, a cultura brasileira foi torturada também. Então não existe só a tortura às pessoas, a tortura física. Nós refletimos a ditadura sobre vários aspectos, o cinema e a ditadura, o teatro e a ditadura, as artes visuais e a ditadura, né? A música. Infelizmente o Capinã ficou, seu querido amigo Capinã TT, ficou doente de última hora, ele pôde vir, mas outros abordaram, né, a produção musical no período da ditadura. Foi a voz da cultura na defesa da liberdade, no combate à ditadura. Foram seminários muito bacanas aqui nesses dias. É interessante disso, que a minha mesa específica, que foi a mesa que tratou da periferia,
deu esse reflexo dos 50 anos do golpe, mas não no sentido de revisitar ou revisitar o passado. Já foi, a postura estava o Sérgio Vaz, do Cooperifa de São Paulo, o Isaac aqui de São Sebastião, que tem uns saraus muito interessantes aqui na considerada periferia de Brasília. Então já o país também hoje tem novas ditaduras, tem os mercados, tem as limitações impositivas, até esteticamente, de linguagem, você não tem assim uma aceitação muito tranquila do ponto de vista comercial para que você possa estabelecer um artista. E essa rapaziada, esses grupos todos, eles assumiram uma expressão com uma força, com um sentido de ocupação que também ficou muito forte a partir de junho para cá, a gente viu as ocupações dos espaços públicos. Então esse sentido de autonomia, de protagonismo, dá uma nova característica da resistência hoje, sabe? Não há uma brutalidade, claro há avanços maravilhosos e tal no país, do ponto de vista, inclusive, das liberdades democráticas, mas do ponto de vista da expressão em si, esses grupos estão se apresentando com muita força, muita propriedade, no sentido de dizer que quer contar a história do seu ponto de vista. Isso foi muito legal na mesa da periferia que eu participei. Nicolas, eu gostei muito da sua receita, eu vou pedir para você dizer ela para a gente aqui rapidinho. Receita. Ingredientes: 2 conflitos de gerações, 4 esperanças perdidas, 3 litros de sangue fervido, 5 sonhos eróticos e 2 canções dos Beatles. Modo de preparar: dissolva os sonhos eróticos nos 2 litros de sangue fervido e deixe gelar seu coração. Leve a mistura ao fogo, adicionando 2 conflitos de gerações às esperanças perdidas. Corte tudo em pedacinhos e repita com as canções dos Beatles o mesmo processo usado com os sonhos eróticos, mas desta vez deixe ferver um pouco mais e mexa até dissolver. Parte do sangue pode ser substituído por suco de groselha, mas os resultados não serão os mesmos. Sirva o poema simples ou com ilusões. E eu pedi isso para perguntar aqui para o Nilson. Qual é a receita para fazer esse evento ser esse sucesso que é? Muita poesia também? Muita poesia, né? A Bienal é a celebração da literatura. Por isso que nós denominamos Bienal do Livro e da Leitura. Tem uma diferença aqui desse nosso projeto que eu acho que é essencial. Aqui é a entrada franca. Todo mundo pode vir participar das mesas, das palestras, dos debates, ninguém paga nada. Isso é um diferencial, eu acho, bastante significativo se compararmos com as outras iniciativas do gênero. Há uma outra questão que é muito relevante. Quem faz a programação aqui não são as editoras. O TT falou aqui dessas expressões que são represadas, dessas outras ditaduras. E a ditadura do mercado, ela se impõe de uma maneira muito forte hoje. Nós vivemos o tempo do consumismo, então o mercado se impõe de uma maneira avassaladora. Portanto, nós precisamos criar esses ambientes onde o mercado não determina o que vai ser debatido, o que vai ser discutido, o que vai ser exposto. A nossa Bienal, quem faz a programação somos nós. Nós convidamos os escritores, convidamos os debatedores e as editoras ficam sabendo que nós estamos convidando um ou outro de uma ou outra editora. Eu acho que isso garante uma qualidade aqui na nossa programação. O público é espetacular, né? As palestras todas lotadas, às vezes nós tínhamos 5, 6 atividades simultâneas, e todas lotadas, o interesse do público muito grande. E a gente aqui no programa também concorrendo às vezes com o som que está rolando lá fora, e você estava falando de periferia. Eu, quando estava chegando aqui, ouvi, hoje acho que teve batalha de MC, não teve? Teve. Mas hoje nós optamos por não fazer palestras e debates, porque ia ser, de algum modo, prejudicado pelo som que viria de fora desses espetáculos musicais todos. Assim, o que eu acho que é bacana disso aqui tudo, eu acho que fica uma lição para todos nós.
Mas, vocês são loucos, fazendo a Semana Santa, todo mundo vai embora de Brasília. Pois é, com o programa a gente também achou que de repente fosse estar vazio e tal. O contrário, contrário, a cidade está mais cheia aqui. nesse fim de semana do que estava no primeiro fim de semana. Vieram pessoas de fora, no nosso site, gente que veio de outras cidades por causa da programação. E também temos que acabar com essa história. Pouca gente sai de Brasília, isso é uma cidade de 3 milhões de habitantes. O povo está aqui e o povo até no gosta. Carnaval, a cidade Está cheia. E o povo gosta de coisas de qualidade. Né? Você oferece uma programação desse porte, né? E as pessoas comparecem. Interessante que, do ponto de vista da gestão pública, um investimento de porte, de um custo expressivo, é importante que ele também trabalhe com essa incentiva e amplie até mais essa capacidade formativa também da leitura. Porque as antigas feiras do livro elas ficavam muito restritas aos lançamentos que eram um pouco importantíssimo para o autor e para a própria editora e para a livraria, mas ela ficava um pouco na história de você vender livro ou não vender livro. Isso aí. Mas agora, quando você investe na formação, ou na discussão, na reflexão, isso ajuda a um fim último também, que é do gestor público, que inclusive seria que o Brasília tivesse muito mais bibliotecas. Seria um investimento assim fantástico da rede pública de bibliotecas. Eu acho que ficou claro. Para o livro. Fica claro com essa Bienal, com essa quantidade de gente aqui, que o público de Brasília quer ler e gosta muito de ler. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente vai falar mais um pouquinho sobre essa segunda Bienal. Daqui a pouquinho. A EBC na segunda Bienal Brasil do Livro e da Leitura em Brasília. Estamos de volta com o Entre Livros ao vivo, diretamente da segunda Bienal Brasil do Livro e da Leitura em Brasília, esse grande evento que na edição do ano retrasado, em 2012, atraiu 250 mil pessoas. Esse ano a gente já tem esse balanço, Nilson? Já sabemos? Nós estamos fechando, né? Hoje, 10 horas da noite, termina a circulação. Mas a impressão já é de a gente é 280 a 300 mil pessoas. As vendas foram maiores, vendemos mais. Os editores que estão aqui, os livreiros que estão aqui estão contentes, né? Isso importa para a gente, como o TT disse, né? Isso garante, vender né, livro é importante, nós queremos que as pessoas comprem livros, né? Associando isso a uma programação de formação, de debate, de reflexão sobre literatura, sobre estética, eu brinquei ao longo dos nossos né? 10 dias que é o melhor consumismo que pode existir, né? É, se você melhor. consumir livros. E hoje é a também. xepa, né? Hoje está em promoção aqui, a turma está comprando bem. Né? E aí você compra, aí você lê, você passa adiante, né? Também existe essa solidariedade. E para os autores, Nicolas, qual a importância de vir a uma Bienal? É importantíssimo o contato, né? Porque a escrita é um ato solitário, né? E você quer compartilhar, quer ter um retorno, quer encontrar seu público, né? E quer ter um contato, e quer crescer. E encontra outros escritores também. Outros escritores também, né? Há uma troca. E o clima, o ambiente, né? Quer dizer, eu acho que tudo... Eu acampei aqui, eu vim todos os dias, né? Então, e sem leitor não há escritor. Isso é básico. Sem leitor não há escritor. Quer dizer, porque todo escritor, ele escreve para ser lido, né? E quer ser lido, e aqui é o lugar, aqui é o momento, né? Que impacto você acha que todos esses eventos, todas as várias bienais que existem no Brasil têm no mercado editorial? Eu acho que democratiza a leitura, né? Desmistifica o autor, o livro. E uma coisa importante, fala-se muito em e-book, livro eletrônico, eu não vi tantos, eu vi livro mesmo de papel ainda, o clássico livro, né? A Bienal serve também, então, para convidar as pessoas a exercerem esse fetiche, o mesmo que as pessoas têm pelo vinil, pelo CD, então, em vez de a questão digital só amplia um suporte potencial. É um livro. Com um jornal. Imagina você tentar matar uma barata com um mouse, é dificílimo, você sempre vai usar o velho jornal. Não vai perder a materialidade, não vai se perder. E aqui também tem um outro detalhe que nos abriga nisso tudo, nós estamos na esplanada, e hoje, ao chegar aqui, por exemplo, estava um pôr do sol, assim, no aniversário da cidade. Um presente, né? Já começou, acho que ontem, porque ontem a lua estava um escândalo. Aí, o céu de Brasília é maravilhoso. Claro, e esse escândalo, claro, que Brasília produz realmente bastante escândalo que deve ser investigado, deve ir a fundo para a sanidade do país, inclusive. Mas tem um escândalo aqui que deveria ser transmitido ao vivo por todos eles, que é um pôr do sol. Assim. Seria irônico, né? Se você perder o pôr do sol de hoje, assiste os melhores momentos.
Eu acho espetacular. Então, e a cidade cheia, a esplanada tomada, isso é muito legal. Esse tomar de esplanada. Quem viveu na cidade nas épocas mais restritas, sempre que se vê, tanto que a história da cidade, por exemplo, começou com o Concerto Cabeças, que nós participamos, foi sempre a ocupação do espaço público. Sempre foi para dizer, essa cidade é nossa, não é deles, não tem dono, essa cidade é nossa. Então toda vez que a gente vê isso ocupado, toda vez que a gente vê isso vivendo, fervescendo, é uma dádiva, é um poema concreto. Isso. E aí a literatura brasiliense, como é que ela apareceu nessa Bienal? Foram 18 lançamentos de autores? Tivemos lançamentos, 20 lançamentos, e muitos escritores de Brasília nas mesas, como o TT, o Nicolas, enfim, participando dos debates. Essa Bienal, nós resgatamos, o TT, você fala de Brasília, e é um esforço nosso de conectar com o pensamento fundador dessa cidade. Eu disse no meu discurso de homenagem ao Ariano Suassuna, eu me referi ao Joaquim Cardoso. Joaquim Cardoso, um grande poeta, um grande romancista. O primeiro texto, a primeira peça que eu montei na minha vida foi de Joaquim Cardoso. Né? Então, e ele foi o homem que calculou aqui as obras todas do Niemeyer. Tem um poeta sustentando os vãos do Niemeyer. E você está falando isso, né? Então, porque esses escritores todos brasileiros, estrangeiros, nós estamos abrigando na Bienal. É uma tentativa de nos conectarmos com esses fundadores de Brasília, com esses grandes homens. Fazer o ponte com o Galeano, latino-americano. Olha, Brasília... Tivemos até o chefe de Estado, né? O chefe de Estado, o presidente Lugano, o escritor. Nós queremos nos conectar com Darcy Ribeiro, com Ferreira Goulart, que foi o primeiro presidente da Fundação Cultural aqui de Brasília, não é? Com o TT, o Nicolas, esses construtores de Brasília que têm compromisso com a criatividade, com a liberdade. Então, essa Bienal, ela é para Brasília, para o Brasil e para o mundo. Nós temos escritores aqui de todos os continentes, de todas as regiões do país. Não é? Então, é para a cidade, para o Brasil e para o mundo. Nós não podemos pensar pequeno. Essa cidade nasceu moderna e não pode ser condenada ao provincianismo. Brasília nasceu moderna, foi vilipendiada e nós temos que ter compromisso, né, com essa cidade para que ela continue sendo uma luz nesse país. Não apenas o centro daquilo que tem de negativo na política. Nós botamos essa Bienal aqui na esplanada dos ministérios também para colocar o livro, o pensamento, a criatividade aqui no centro das decisões políticas. Esperando que esse fluxo chegue ao inspirados por Darcy Ribeiro, né? Inspirados por Oscar Ferreira, todo mundo que pensou essa cidade de uma maneira. E você tem uma experiência também nos eventos, até chegou uma pergunta aqui pelo Facebook do Ataíde de Almeida Júnior, como os eventos culturais da cidade, como o Festival de Cinema e a Bienal, podem interagir, né, um com o outro? Há algum modo de promover ações conjuntas? E ele diz que pergunta isso porque você já foi um dos produtores do Festival de Cinema de Brasília. O TT também, o TT já participou ativamente, o TT dirigiu a cultura aqui também, coordenou o Festival de Cinema. As linguagens, elas dialogam entre si. Tem agora cena contemporânea do teatro. Nós temos o teatro, cena contemporânea. A grande dificuldade do processo cultural de Brasília, e creio do brasileiro, do Brasil mesmo, é a continuidade, né? Você vive de espaços assim, e de repente, pá, é abortado. E a terceira Bienal deve vir aí, né? 2016. Tomara, né? Eu acho que quando eu acompanhei o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, está desde 67. Um dos poucos que resistiu também. O Cena Contemporânea, outros projetos relevantes de caráter internacional que estão aqui em Brasília. Está se mantendo. O Festival de Cultura Popular do Seu Estrela está no nono festival. Tem aqui muitas iniciativas interessantes, né, que estão se afirmando. Né? Me perguntaram hoje, vai ter a terceira? Será que você consegue fazer? Não sei. A decisão do governo do Distrito Federal em realizar essa Bienal, em promover essa Bienal, em parceria com a sociedade, é uma decisão que merece louvor. É difícil fazer cultura nesse país, é difícil promover cultura nesse país, mas as linguagens se interagem. Né? Cada Bienal vai ter a sua cara, né? A terceira certamente vai ter uma outra cara, então ela vai adquirindo o momento também, a circunstância. E falando muito de Brasília, o Lúcio Costa, urbanista, dizia, né, um dos criadores, dizia que Brasília era uma síntese do Brasil, né, com seus pontos positivos e com seus pontos negativos, como a gente está falando aqui. Quais vocês acham que são os pontos positivos e negativos de Brasília hoje?
Bem, É assunto para mais um programa, eu sei, mas a gente vai ter que falar. Brasília é a maior realização do povo brasileiro e a gente não pode esquecer isso. Brasília simboliza muita coisa, é uma cidade símbolo, né? E a gente tem que proteger esse símbolo, né? Brasília foi um momento em que o Brasil deu uma respirada entre a ditadura de Vargas e a ditadura militar. Né? Brasília é a ousadia e a gente não pode esquecer isso e resgatar sempre essa ousadia. O que Brasília simbolizou muito. Por isso que ela deve ser protegida e mantida e está patrimônio cultural da humanidade e a gente deve brigar por isso. É importante que lá não há uma maquete, né? Não há um bibelô, não há uma bolha encantada onde privilegiados se instalaram, né? A renda per capita mais alta do Brasil e tal. Mas isso não contradiz, isso contradiz, mas isso não elimina os Brasis que estão aqui abrigados. Então a coisa mais bonita de Brasília, você sente logo na pele isso, na cara, é um encontro, é a mensagem, é a possibilidade de você ver aqui os Brasis se interagindo, eles se tocando, se recusando, se excluindo, lutando para ser inserido ou não, mas esse atrito permanente é rico. Ele te dá uma margem para os criadores, dá uma margem assim encantadora de você estar no centro, no olho do furacão, entendeu? E Brasília, né, aquela coisa da modernidade, né, num certo ponto, mas agora já é uma jovem senhora, digamos, né, 54 anos. Então já tem uma experiência, já adquiriu um charme próprio, já sabe o que quer, não é? Ou não? É uma cidade metrópole, né? Brasília está passando hoje um processo de metropolização muito grande, né? Hoje eu acho que é a grande Brasília com seus super bairros, né, que são as... Não se fala mais em cidades satélites, que não são mais satélites, porque elas têm vida própria, autônomas, né? Então, eu acho assim, a grande Brasília e é fantástico, porque é muito rico, né? A parte cultural, pelo menos aqui... Suas identidades, né? Na cidade eu chamo ainda de cidade satélite, né? Os saraus, a poesia e a intensidade artística é muito grande. Então, Brasília passa por um momento de muita... Assim, há pressão também, mas a gente deve manter, eu acho, o que ela simbolizou. O próprio conceito de periferia está se quebrando nisso, né? Os pontos de cultura, como movimento, uma política pública do Brasil muito importante na gestão de Gil e Juca, no Ministério da Cultura, eles criaram esse encontro, o próximo agora na Teia, do Rio Grande do Norte, vai ser agora em maio. Os encontros nacionais dos pontos sempre são configurados como teias. Então a teia, assim, você não tem centro. O que legitima um centro é uma periferia, é um nó que legitima a teia. Então as periferias viram um pouco de GPS, né? Não é, na cultura não é bem isso. Aquele local que produz, que cria, ele é centro para irradiar e para interagir. Isso se sente muito da cidade. A cidade tem as suas forças, não isoladas, mas autônomas. De outras. Mas ainda ficam alguns estereótipos, né? Como que a Brasília não tem esquina. Os clichês, né? Clichês terríveis, né? E a gente tem que mostrar para o Brasil, essa Bienal mostra que Brasília não é só a capital do poder, é a capital da cultura também. E aqui se pensa, se trabalha, né? Se cria, se rebela. Um dos clichês né? A Brasília é uma grande ilha da fantasia. Acho que agora está mostrando que é uma ilha... No bom sentido, talvez, né? Da fantasia, tantos autores, tantos poetas, né? As sombras projetadas, né? Foi uma coisa belíssima, uma das fotos mais lindas, uma das imagens mais lindas desse último movimento. Foi essa. Então, isso também ocorreu, essa ocupação. O JK, quando teve a morte dele, que foi a primeira manifestação pública, o povo entrou na catedral, tirou o caixão e levou nas costas até o cemitério, cantando Peixe Vivo. Foi a primeira manifestação pública de ocupação dessas ruas. Então, a cidade está viva. Eu acho que o Nicolas fala dessa grande aventura que foi a construção de Brasília, foi certamente o teste da capacidade do povo brasileiro de se fazer coisas grandiosas. Brasília é patrimônio cultural da humanidade, a única cidade do século XX que é patrimônio da humanidade. Você pergunta quais são as grandes virtudes. Acho que o TT diz, que é o encontro das culturas brasileiras, a nossa diversidade, a nossa maior riqueza, que são as nossas diferenças, né? Agora, há pontos negativos. Essa cidade é muito excludente, uma das cidades mais desiguais do país, né? Mais excludentes
do país. É preciso, mas o que vocês estão falando dentro do país todos os estudante, a sotaques mais aqui... estratificada é Brasília. Isso não dá para cenário fazer muita poesia explícito. com isso também. Não é? O cenário é explícito. É muito explícito, mas é real. Você vê a renda, a divisão de renda aqui. Agora é eu das vou mais convidar a cruéis gente que a tem no refletir país. sobre isso tudo na próxima Bienal, que vai haver a terceira Bienal. Se depender da minha torcida, a gente tem 20 segundos para encerrar o programa. Agradeço imensamente. Até 2016, até a próxima Bienal. Muito obrigada aos três. Muito obrigada. Esse foi o programa Saideira, na segunda Bienal Brasil do Livro e da Leitura em Brasília. Até a próxima. Boa noite.